pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Tatiane, sou criadora do canal Caluma Crochê e sejam todos bem-vindos para mais uma produção, tá? Hoje eu tive uma produção de parzinho de tapete e vim mostrar para vocês quais foram as cores utilizadas, tá? Eu já finalizei e aí eu só queria trazer mesmo o comecinho com as cores e depois eu vou apresentar para vocês como ficaram, né, essas peças. Quero também pedir quem ainda não se inscreveu no canal, deixa seu like, deixa sua inscrição, tá bom? Se puder deixar um comentário, eu agradeço. Então, hoje a produção foi essa. Comecei aqui, né, utilizando as minhas florzinhas, né, rasteiras, que eu já tinha de uma produção antiga. Utilizei esse multicolor da Crochética, tá bom? Aí, no começo, eu tava utilizando o cru, tá? Eu não trouxe o cone porque ele já finalizou, né? E eu também não tinha mais o papelzinho do cone. Lembrando que esse cru, ele é um cru da Apollo, tá? Foi utilizado aqui nessa produção. E aí, eu tinha esses azuis, resolvi, tá fazendo, né, novas criações aqui de motivos, né, de estar utilizando as cores, né, não só utilizando no degradê, mas utilizando elas assim, né, num padrãozinho diferente, né. Então, tô utilizando padrões diferentes para estar utilizando as cores e tô gostando bastante. Nessa produção foi utilizado o Aquamarine, tá? Esse Aquamarine aqui é da Crochética. Utilizei também para esta produção o Azul Claro da Crochética, tá bom? Esse aqui é o Azul Índigo também da Crochética, tá bom? E esse daqui é o azul marinho, mas esse azul marinho é da Apollo, tá? Então, essas cores foram utilizadas, né? Lembrando que eu já tinha aqui as rasteiras aqui de uma antiga produção, tá? E essa basezinha aqui foi uma das basezinhas, né, que foi do vídeo antigo, né? Que eu tava fazendo uma produção de chaveiros e também uma produção de bases, né? Pra começar uma semana, né, nova de trabalho. Com peças já começadas, e assim eu conseguiria trabalhar mais rápido, né? Essa semana, né? Ter mais peças mais rápidos. Então, vou agora pesar. Peguei aqui a minha balancinha pra gente pesar, tá? Um tapete ficou com 422. O nosso outro tapetinho ficou com 419. Os dois tapetes ficaram com 840 gramas, tá? Ficou bem pesadinho, mas vocês já sabem, né? Eu trabalho com o fio 8 e as peças, né, no fio 8, elas tendem a ficar mais pesadas mesmo. Aqui está, pessoal, o tapete, né? Como vocês podem ver. Novamente feito com 5 hélices, tá? Tô gostando bastante de fazer esse modelinho. E aí, como eu disse pra vocês, tá? Aqui, ó. Coloquei 3 carreirinhas do cru, tá? E aí, eu fiz um pouquinho de mescla aqui com o aquamarine. Coloquei 2 carreirinhas no aquamarine. Depois, eu coloquei aqui mais 3 carreirinhas no azul índigo. Voltei novamente com o aquamarine, tá? 2 carreirinhas. E a finalização aqui, ó, foi com o azul claro no nossa carreirinha, né, de pontos fechados, tá? E aí, pra dar um destaque a mais na peça, eu usei aqui no bico o azul marinho, né, pra ficar mais escuro, né, pra não ficar uma peça tão clarinha.
E aí eu finalizei, eu tô gostando bastante de finalizar aqui. Esse aqui é o bico florescer, tá? Eu tô gostando bastante de finalizar essa última carreirinha aqui, ó, que é ponto baixo e correntinha, e aí pega o ponto alto aqui pela parte de trás, né? Tô gostando bastante de finalizar ela com uma corzinha mais clara, tá? Eu acho que dá um tchanzinho a mais, né, nesse tapete, né? Ele não finaliza todo escurão, né? E eu tô gostando bastante de tá utilizando dessa forma, tá? Como tô fazendo, tô sempre colocando biquinho novo, né, nos meus tapetinhos, então o da vez, né, vai ser o florescer. E confesso para vocês que tô gostando bastante, tá? Eu tinha um pensamento um pouquinho limitado, né, que eu falava que eu queria trabalhar apenas com poucos modelos, né? Eu não queria trabalhar com tanto modelo assim, mas confessa, se você começar a fazer muito de um modelinho só, você acaba enjoando, tá? E aí eu sinto que o trabalho, ele não rende, sabe? Você vai desanimando, aí vai procrastinando e nunca finaliza. Quando você sempre tem uma coisinha diferente, né? Nem que seja uma base diferente, né? Uma distribuição de cores diferentes, ou até mesmo um biquinho. Você coloca um biquinho diferente no tapete, reacende aquela vontade, sabe, de fazer. E aí você, cada peça que você vai fazendo, uma vai ficando mais bonita que a outra. Então, isso vai trazendo, né, aquela vontade de cada vez mais crochetar, né? Eu não sei, né, para muitas pessoas como é o crochetar, mas para mim o crochê é a parte onde eu consigo desacelerar, tá? Na minha rotina, né? Eu tenho 3 meninos, né? Então a minha vida é bem corrida, tá? Com meus filhos, né? Minhas crianças. Eu não trabalho fora, eu trabalho apenas, né, em casa com crochê. Então, eu trabalho apenas com crochê em casa, né? Então, eu fico aqui me dividindo em 2, em 3, né? Vai depender muito de qual é a necessidade dos meninos, né? Desde fazer um almoço, um café da manhã, né? Fazer uma lição, ajudar num trabalho, levar para a escola, buscar para a escola, pegar ali o filho, levar para o curso, trazer de curso, às vezes também, né? Levar para treinar, né? Que eles andam de skate, então é bem corrido aqui para mim, tá bom? E aí, né, nessa correria que eu tenho, toda vez que eu sento para crochetar, é aquele momentinho que eu tenho para mim de paz, tá? Então, para mim, o crochê me traz esse sentimento de paz e eu amo, amo, amo de paixão tá crochetando, tá? O dia que eu não crocheto, parece que falta alguma coisa. Normalmente aqui em casa mesmo, a maioria das vezes do dia que eu não crocheto é no domingo, tá? No domingo a gente de vez em quando sai, né? Vai fazer alguma coisa com as crianças, vai para um churrasco de um amigo convida. Então, esse é o dia que eu não crocheto, né? Mas se eu tô em casa, se eu não saio para lugar nenhum, também dou uma crochetadinha no domingo, né? Porque se eu não saio e eu fico em casa e eu não faço um crochêzinho, eu sinto muita falta. Eu sempre tô crochetando, né? Quando eu posso. E quando eu saio também, tá? Tem muitos lugares que eu saio que eu consigo levar meu crochêzinho. Então, eu sempre tô, né? Normalmente eu tô sempre crochetando. De vez em quando eu pego e faço um pouquinho de crochê na rua e depois paro, né? Então, o crochê é bom por isso, né? Você consegue fazer ele em qualquer lugar que você vá. Tá bom? Aí eu esqueci de falar para vocês também do tamanho, né? Como eu falei, eu estou fazendo esse modelinho aqui com 10 carreiras, tá? E tentei fazer com 9, achei que o tapete ficou pequeno, né? Então, eu gostei bastante dele nesse tamanho aqui, que ele fica normalmente, tá? Daqui, ó, esse, por exemplo, ele ficou bem grandão. Daqui da pontinha, a outra pontinha, ficou com 73 centímetros, tá? E aqui, ó, de largura pra cá, ficou com 49 centímetros, tá?
E eu estou apaixonada por esse tapete. Ele ficou realmente lindíssimo. É uma das produções que ultimamente eu tô fazendo que eu mais gostei, tá? E então, pessoal, essa daqui foi a minha produção de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Me falem aí se vocês gostaram dessa distribuição de cores, o que você achou, tá bom? Também vou falar que às vezes, a maioria das vezes eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei, tá? Essa produçãozinha aqui, né, vai estar saindo por R$ 70 o parzinho, tá? Então, se caso você queira, né, tá adquirindo essa peça ou adquirindo alguma peça que eu tenha na minha pronta entrega, vou deixar o link do meu WhatsApp aqui, tá? Na descrição. É só você entrar lá. Eu sempre coloco as peças que eu tenho à pronta entrega, né? Se por um acaso alguma das peças eu não tenha pronta entrega, mas você gostou da distribuição de cores, como graças a Deus eu tô trabalhando sempre com a mesma marca, eu consigo, né, tá fazendo essa distribuição de cores novamente, né? O que pode estar alterando um pouquinho, né, é as cores mesmo, porque normalmente o lote, né, do barbante, quando a gente muda de lote, normalmente também muda o tonzinho, tá? Um pouquinho, mas muda. Então, é só você entrar no meu WhatsApp, dar uma olhadinha. Se quiser fazer alguma encomenda também, né? De uma cor que não tenha, eu também faço, tá? Então, vou deixar aí na descrição. Se por um acaso alguém quiser, é só entrar em contato também. Envio para todo o Brasil, tá bom? Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até uma próxima produção. Tchau, tchau!